Comunidade Educacional das Trevas. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Era comum, em momentos de ansiedade, me ver acendendo um cigarro no outro, e justificava meu vício no excesso de trabalho e responsabilidades que assumia. Por ser profissional da saúde, não tinha atenuantes na ignorância das consequências de tal vício, vivia tossindo, com deficiência respiratória, que comprometia meu sistema cardíaco, respiratório e circulatório, prejudicando a mim mesmo, debilitando o vaso físico abençoado que me servia de veículo a experienciar aquela encarnação. Já espírita, sabia também do comprometimento em nível perispiritual, mas justificava meu desequilíbrio cobrando meus bons feitos, como se pudessem servir de perdão a meus comprometimentos. E após o desencarne, foi muito difícil. Questionei. Bastante, Vinícius, bastante. A necessidade de aspirar os fluidos tóxicos quase me enlouqueceu. Precisei de socorro. Fiquei internado para passar pelo período de desintoxicação, como se ainda estivesse preso à matéria. Tenho marcas perispirituais, lesões provocadas pelos meus desatinos, e até hoje preciso fazer tremendo esforço para não alimentar ideias nocivas. Inácio suspirou, qual ser que relembra o passado, mas se alegra de ter seguido em frente. E, aliado à necessidade de satisfazer meu vício, precisei lutar também contra o meu mau gênio, voluntarioso e beirando a grosseria. Exteriorizava meus pensamentos por meio de atitudes prepotentes e cínicas. Hoje ainda primo pelo sarcasmo, porém já sei disso e estou procurando alimentar o bom humor e a boa autocrítica, visando ao controle de minhas más tendências. Precisamos estar atentos a nossas ações e aos nossos pensamentos, pois estamos sempre sendo observados. E, quando, de alguma maneira, sobressaímos, também estamos servindo de exemplo aos que nos rodeiam, comentou Inek. Isso tem me incomodado muito, confessou Inácio. Percebo alguns confrades justificando seus vícios, semelhantes aos meus, ao me utilizar como exemplo. Isso não está certo, os exemplos a serem seguidos são aqueles que favorecem a saúde em todos os aspectos, físico, mental e moral. Seguindo esse raciocínio, não devo ser considerado modelo de virtude a ser seguido ou mesmo como motivo para justificar o que ainda fazem de errado. Toda obra deve ser avaliada segundo sua importância de contribuição para o bem comum, ou seja, devemos usar a razão de maneira consciente e lúcida, e então escolher o caminho que devemos trilhar segundo as próprias necessidades pessoais. Nosso tempo de conversa se esgota, precisamos nos preparar para a reunião na escola pública. Logo Marta e Alberto estarão chegando, para que possamos nos dirigir ao compromisso assumido. Inek, poderia nos adiantar o assunto que será discutido nessa reunião? Perguntei. Pelo que Marta nos adiantou, são projetos que visam sobretudo ao relacionamento entre o corpo docente da escola e os alunos, respondeu Inek. Esse assunto anda preocupando sobremaneira os educadores. As novas leis civis propõem à sociedade o direito à expressão dos menores, nossas crianças e nossos jovens, o que é muito salutar, porém, tal liberdade anda mal compreendida. Sobre esse conceito, edificou-se gritante falta de limites aos comportamentos desequilibrados, o que ocasiona o aparecimento de muitas situações de conflito, onde nem um, nem outro conseguem descobrir o equilíbrio em todo esse caos social. E, falando ainda a respeito, convidou-nos a iniciar o caminho que nos levaria ao encontro com Marta e Alberto. Capítulo 19. Um panorama profundo da educação. 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem os recursos das leis humanas. Poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las, então, seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa das leis particulares. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item V, Progresso da Legislação Humana. O prédio escolar encontrava-se imerso em tranquilo mar energético. Serena luz iluminava toda a sua extensão. Olhando do alto, lembrou-nos uma paradisíaca ilha em meio a um mar revolto.
Tudo estava preparado para que esse encontro de afinidades, de objetivos, tivesse o sucesso necessário, com a única e saudável intenção de auxiliar a transformação energética do orbe abençoado. Às 2 horas do novo dia, a sala destinada à reunião já estava com os assentos ocupados. Era um anfiteatro que comportava a presença de 200 pessoas, porém, mais além, no plano dos espíritos, uma grande tela havia sido colocada para que os labores desenvolvidos nesse encontro pudessem ser compartilhados. À frente do grande salão, em despretensioso palco, havia uma mesa com 8 cadeiras ocupadas por irmãos que presidiriam o evento. Agradável entidade, de semblante sereno, ergueu-se e dirigiu-se à plateia com humildade. Bom dia a todos os irmãos presentes a esse encontro de oportunidades para todos nós. Por ocasião de minha última passagem pelo orbe, na condição de encarnado, procurei me aprimorar na pesquisa científica na área da educação, visando sempre a novas metodologias que nos auxiliassem nesse excelente labor. E estamos hoje aqui reunidos com um único objetivo: encontrar soluções para os problemas que observamos serem urgentes e que têm sido motivo de desequilíbrio na crosta planetária. Para que possamos iniciar nossas atividades, convido-os à prece em nome de Jesus, psicólogo e educador por excelência. Nesse instante, fulgurante luz se fez presente acima de toda a assistência. Admirados, percebemos a chegada de belíssima entidade transfigurada de luz e radiante. Emocionado, percebi ser o idealizador do trabalho que estava em andamento sobre o planeta e do qual participávamos, nosso irmão Manuel da Nóbrega. A nobre entidade ergueu os braços com leveza em sinal de saudação, e sua voz doce e melodiosa se fez ouvir. A prece breve e amorosa ergueu nosso ânimo e nos clamou ao trabalho em benefício do amor fraternal. Amados irmãos, como filhos do mesmo Pai amoroso, estamos nesse momento unindo nossas melhores energias em benefício de nós mesmos e também no exercício excelente do altruísmo, que já ensaiamos em nossa mente, permitindo que a fraternidade, que nos exige a doação aos mais necessitados, faça parte de nossos corações. A infância é o marco de nossa excelência, período em que a ingenuidade, ainda não contaminada pelo egoísmo adormecido, mantém o orgulho e a vaidade igualmente sonolentos, sem permitir que sua manifestação mais ostensiva nos tolha a capacidade de transformar os ideais primários. Abençoado período em que podemos redirecionar nossas energias, criando condições morais mais saudáveis para que, ao despertar da adolescência, muitas vezes caótica, estejamos fortalecidos na superação às tentações ainda agasalhadas em nosso imo, assim propiciando o despertar das paixões menos saudáveis, porém controladas pelo intelecto, que possui as noções éticas do certo e do errado, do bem e do mal. Nosso benevolente e iluminado irmão fez breve pausa, em seguida prosseguindo. O espírito educado dentro de conceitos éticos sociais, com a possibilidade excelente de educar intelectualmente suas necessidades primárias, caminha em direção à moralidade. A educação básica é direito de todos nós, e o Pai amado sempre nos facilita o caminho. Visto que nos criou à semelhança de seu conhecimento, agasalhamos em nossas mentes as leis morais, que, hoje, recordamos em belas lições de amor. Mas, ao sermos agraciados com direitos, também recebemos a ferramenta do dever, semelhante ao ensinamento do Mestre: ajuda-te e o céu te ajudará. Caminhemos unidos em propósito cristão, caminhemos unidos para que possamos fazer diferença dentro de nossa paz, caminhemos unidos para que sejamos lúcidos e caridosos na divisão com o próximo das nossas conquistas, como nos exemplificou o Pai ao nos ofertar seu Filho amado, num exemplo magnífico de seu amor, mas, sobretudo, lembremos que também somos seus filhos amados e capazes de realizar grandes transformações pessoais, que, ao se instalarem em nossos corações, irradiarão em benefício do todo. Deus nos abençoe nessa caminhada de progresso moral. Bom trabalho a todos! Enquanto o espírito iluminado pela bondade conquistada por suas atitudes altruístas nos brindava com palavras amorosas, fomos beneficiados pela dulcida chuva de energia irradiada por corações amorosos. Após a formosa prece, a reunião teve início. Passei a observação acurada do momento em que vivíamos todos nós.
Percebi com felicidade a presença de muitos espíritos encarnados, e naquele momento beneficiados pelo desdobramento durante o sono do corpo denso, e também outros tantos desencarnados em exercício de preparação para o futuro. Um irmão de aspecto amável, sentado atrás da mesa já mencionada, levantou-se e, com ligeira e amável saudação, passou a considerar alguns pontos da história da educação no planeta. A educação pode ser relacionada mesmo aos animais irracionais mais primitivos, pois a mãe procura, dentro das próprias possibilidades e experiências, educar os filhotes para que se adaptem ao meio com mais propriedade, avançando além de seus instintos genéticos, com a intenção de prepará-los para sobreviver no meio ambiente em que se desenvolvem. Partindo dessa ideia inicial, poderemos refletir sobre o complexo ato de educar na espécie humana, que, além de satisfazer as necessidades básicas e de sobrevivência, também passa a usufruir do princípio inteligente que nos possibilita a educação intelectual que, em um primeiro momento, está assentada sobre a ética social, para que no futuro possamos atender às condições da ética moral. O espírito, ao adentrar o reino hominal, passa também a agir e a transformar as condições naturais do ambiente, através do exercício intelectual, para adaptar às suas necessidades de conforto. Os instintos deverão ser atendidos, mas a satisfação das necessidades primárias se sofisticaram, uma vez que a vida passa a ter aspectos novos que nos exigem comportamentos novos e mais elaborados, tanto quanto menos determinados. Inicia-se, assim, um novo processo educacional, em que a família ocupará lugar de suma importância e atenderá aos aspectos mais elementares. O assunto era de fato interessante, pensei. Enquanto isso, o irmão prosseguia. A sociedade familiar adquire características diversas, de acordo com as do grupo ao qual pertence, o que propicia a distinção da educação conduzida dentro dos diversos grupos familiares, porém, um ponto comum, em geral dentro desses núcleos familiares, é a responsabilidade dos pais no direcionamento educacional dos filhos, ou seja, a família torna-se o primeiro grupo a influenciar na socialização da criança. O irmão fez breve pausa e nos fitou, procurando um eco de entendimento nas expressões atentas e interessadas que o escutavam. Desse aspecto, podemos racionalizar que o grupo familiar é o início da educação dos jovens membros, que, no início da vida na matéria, sobrevivem regulados pelos instintos e, aos poucos, com a interferência dos membros já socializados, passam a sofrer transformações de comportamento, conjeturou, prosseguindo. Após a certeza da sobrevivência do novo membro do grupo, inicia-se um segundo momento, o de educar os instintos da criança, ou seja, direcionar dentro da ética social a manifestação dessas necessidades instintivas, desde as regras de higiene pessoal e de grupo a seu direcionamento intelectual e moral, que envolve o conhecimento das regras da sociedade onde o indivíduo deverá atuar, com a intenção de ser aceito como um de seus membros. Nesse período há uma assimilação intelectual do sistema de valores do grupo ao qual pertence. A criança passa a escutar e a entender palavras, a verbalização e ao entendimento de conceitos diversos, a entender e a controlar sentimentos, e também as primeiras noções de certo e errado, a diferenciar o que é bom do que é ruim. Após a socialização com a família, continuou o amável irmão, e depois de adquirir a capacidade de se movimentar dentro do grupo, o indivíduo passa a se manifestar em pequenos grupos não familiares, e o que mais lhe agrada em um primeiro momento são os indivíduos que se encontram no mesmo estágio de evolução que ele próprio, ou seja, os grupos infantis, nos quais vai exercitar sua capacidade de interagir de igual para igual. Os grupos infantis contribuem para a socialização do indivíduo e também para a formação de sua personalidade, pois é onde ele poderá treinar sua individualidade de maneira positiva, uma vez que, se agisse apenas em grupos sociais de adultos, ficaria restrito ao papel social da submissão. Por meio de brincadeiras, dos jogos e das tarefas, ele passa a agir dentro de um mundo em que pode se manifestar na razão de seu intelecto, indo sempre além, como constante exercício de formação pessoal, e não ficando aquém da capacidade do grupo maior. Nesse período, a criança começa a escolher amigos de acordo com as afinidades de gostos e simpatias.
Isso torna parte de algo importante, pois passa a ser aceito pelo que é, e não pelo papel que ocupa no grupo. Nesse período também começa o ensaio das lideranças, as personalidades mais atuantes afloram no contato dos grupos semelhantes. O orador fez outra ligeira pausa, para que pudéssemos absorver os conceitos que emitia com tanta clareza. E continuou. Na sociedade simples, somente o grupo familiar é responsável pela educação da criança, pois, de acordo com as próprias necessidades ou as necessidades do grupo, vai aprendendo as tarefas que o levarão ao papel de adulto atuante, e no futuro um educador. Em algumas dessas sociedades simples, os grupos religiosos influem nesse processo educativo através de práticas e crenças religiosas que estão estreitamente ligadas à sua formação moral. Porém, nas sociedades mais complexas, surge a necessidade dos estabelecimentos de ensino, que receberam a responsabilidade da educação intelectual e da formação do cidadão, em um mundo que exige sua participação de maneira mais ativa. Nesse momento, surge também a divisão racional do trabalho, em que os com formação profissional adotam, literalmente, um aprendiz, que pode ser ou não do grupo familiar. Assim, o processo educacional atinge mais um grau de evolução, pois não é mais restrito aos nobres, ou ao sexo masculino, mas há uma necessidade social na formação de bons profissionais. Com as novas necessidades de uma sociedade mais evoluída intelectualmente, o irmão esclareceu, surge a necessidade da formação de grupos responsáveis pela educação dos jovens e das crianças, surgem, nesse momento, as primeiras ideias das formações escolares. Com o aparecimento dos grupos escolares, a criança passa a ter um novo grupo de ação, dentro do qual traçará objetivos para seu desenvolvimento intelectual, agora direcionado às suas necessidades de sobrevivência social. A escola tem por objetivo, por meio do corpo docente, permitir aos jovens o treinamento de ação para a vida futura, pois, dentro desse agrupamento, ele deverá se adaptar a novas regras, bem como partilhar espaço, conhecimentos em sociedade. A sociedade escolar propicia ao jovem vivenciar experiências únicas, como o aparecimento de novos valores sociais, alguns agradáveis e outros não, a hierarquia dentro da sala de aula, esforço intelectual premiado, a inatividade criticada através de valores previamente combinados, a competição intelectual ou física, a necessidade de horários rígidos destinados às aulas, a alegria no momento da recreação, o surgimento de líderes e seguidores, etc. Podemos citar como exemplo o sistema de educação utilizado na Grécia clássica, século V a.C., sistema esse que veio revolucionar o ensino por meio de questionamentos sobre verdades dogmáticas, nascendo então, junto aos sofistas, o ceticismo e a ciência pesquisadora. Sócrates aparecia como o educador que veio transformar o mundo antigo, propiciando o início do mundo moderno, um mundo povoado por indivíduos questionadores, que tentavam entender e explicar o mundo conhecido, não mais aceitando os modelos de educação criados para atender às necessidades das castas dominantes, educadas dentro de padrões religiosos inquestionáveis e repletos de figuras misteriosas e mágicas. Assim, com mais liberdade de ação e pensamento, nota-se que a humanidade passa a filosofar e criar, por intermédio das artes, a manifestação de um modelo educacional liberal. Podemos citar o pensamento filosófico, conhece-te a ti mesmo, que propõe a valorização do universo íntimo. Com a decadência da cultura greco-romana e o aparecimento do cristianismo, o irmão prosseguia, inspirado, nova fase se inicia. Apesar de a intelectualidade estar mais livre dos pensamentos exclusivos, aparecem os dogmas do cristianismo, ainda inquestionáveis, mas que favorecem o amadurecimento de novas e saudáveis noções do bem e do mal, embora a verdadeira ética que nos direciona para a moralidade inquestionável ainda esteja atrelada a rituais religiosos e ideias preconceituosas. Contudo, descortina para o mundo nascente um novo sistema de educação. Na Europa, durante a Idade Média, o ensino sobreviveu dentro das instituições do clero ou monárquicas, com a única intenção de formar indivíduos que atuassem nessas duas frentes. Porém, na clandestinidade, uma minoria intelectualizada lutava por fazer o progresso de uma sociedade adormecida em seus vícios comportamentais. A partir do século XI, as universidades se popularizaram.
embora ainda estivessem assentadas no inquestionável raciocínio teológico, eram já sementes de luz para a racionalidade, que foi reforçada pelas teorias aristotélicas, abrindo largas portas ao surgimento do Renascimento. Os humanistas, podemos citar Platão, fizeram ressurgir as ideias clássicas, segundo as quais os questionamentos direcionavam mentes curiosas em busca de novas formas de entendimento. O mundo renascia para ser atuante em próprio benefício. Porém, o pensamento humanista, renascentista, de novo foi sufocado pela reforma religiosa, então o clero voltou a dominar as grandes universidades, antes divulgadoras do livre pensar, agora sob a custódia radical da Igreja Romana. Martinho Lutero se opõe à doutrina das indulgências, e acontece grave ruptura dentro das religiões eclesiásticas que, amedrontadas, rebelam-se e passam a controlar a liberdade desfrutada no período renascentista. Esse panorama histórico produz triste retrocesso no pensamento libertador humanitário. A palavra escrita, explica nosso orador, traz para as sociedades um novo amanhecer, visto que a história passa a ser registrada em grandes laudas. A alfabetização se populariza e a busca do conhecimento passa a habitar as ambições intelectuais de muitos. Nesse período, a necessidade de se instruir passa a ser premente para muitos, as escolas se multiplicam e os livros passam a ser acessíveis à população plebeia. Nasce, dessa maneira, a Contra-Reforma. As instituições católicas criam novas formas de educar por meio de colégios e seminários, enquanto os jesuítas criam métodos de educação baseados em conceitos psicológicos. As instituições governamentais atingem um novo patamar de organização, exigindo cada vez mais pessoas educadas intelectualmente. A sociedade se organiza, e essa organização exige cada vez mais formação acadêmica. O campo do conhecimento se alarga, possibilitando, assim, o nascer de novos intelectos e novas ciências. É a origem do mundo moderno, habitado pelo livre pensador, que ainda ensaia, através do exercício das antigas filosofias platônicas, libertar-se do pensamento religioso castrador. Surge, então, o pensamento iluminista, que leva o homem a se ver como o centro do universo, constata o amável irmão, unindo dentro de si a ideia do aperfeiçoamento espiritual com o progresso material, ensejando dessa maneira a revolução industrial, que possibilita o entendimento da necessidade individual e comunitária de popularizar o acesso à educação. Diante da consciência da necessidade de modificar e popularizar a educação, beneficiando o mundo como um todo, o pensamento do educador e filósofo Rousseau ilumina as mentes, uma vez que propõe a bondade como característica certa do homem, embora deva ser direcionada de maneira correta, senão poderá ser desvirtuada, o que propiciaria o aparecimento da tese do aproveitamento das afinidades pessoais, ou seja, desenvolver na criança seus dons naturais. Dentro desse processo evolutivo na área educacional, chegamos ao tempo da necessidade de educar todas as crianças, não mais uma classe sempre favorecida, mas todas as crianças, como um direito à intelectualização individual, que propiciaria a evolução de toda a sociedade mundial. Acontece, então, a democratização da educação por intermédio da criação de escolas suficientes para atender a demanda. Embora em algumas partes do globo ainda não consigamos tornar esse fato uma realidade, percebemos uma tomada de consciência mundial em busca da igualdade social, embora a qualidade do ensino esteja aquém das necessidades reais. Porém, já caminhamos em direção a um novo amanhecer. Dentro das salas de aula, dentro dos grupos de pesquisa e na direção dessas instituições podemos notar a preocupação em propiciar à criança uma maior liberdade de ação, para que possa exercitar sua responsabilidade por meio da criatividade, continuou a falar nosso amorável orador. Porém, um problema foi criado, juntamente com a liberdade sem limites, pois a escola, baseada na metodologia escrita e impressa, passou a disputar acirradamente o lugar com as novas tecnologias emergentes, visto que o aluno, pelos meios de comunicação, está recebendo maior quantidade de informações, com as quais a escola não está familiarizada. Criou-se, assim, um impasse, o momento histórico em que a escola deve se adaptar a novos métodos de ensino, e não mais o mundo se adaptar às suas descobertas.
É o surgimento do mundo novo, em que a liberdade do pensador procura o equilíbrio para que o caos não se instale. É necessário aprender novos meios de se fazer respeitar, pois, até então, o medo de discutir ou mesmo trocar ideias com um mestre distante era a atitude mais próxima do conceito de respeito. A criança questiona e exige respostas racionais e coerentes, respostas dúbias e dispersas não mais atendem às suas necessidades. O império do medo sucumbe ao império da racionalidade, porém, para conquistarmos esse equilíbrio, vivenciaremos momentos de caos e dor, em que espíritos incautos e ainda estagiando na irracionalidade do próprio despertar confuso se manifestaram de maneira doentia. Pensadores e filósofos com novos métodos de educação renascem no orbe bendito em busca de novas técnicas e no intuito do despertar da consciência coletiva em direção ao respeito à individualidade, nosso orador refletiu. Assim, os métodos cognitivos e interativos afloram como ferramentas de evolução. Pestalozzi desperta as comunidades pedagógicas para o brilhantismo do ser, dotado de criatividade e inteligência, alguém que necessita apenas ser direcionado no entendimento de todas as impressões que recebe do mundo em que habita, impressões estas que o farão despertar para um mundo de sentimentos, muitas vezes dúbios e dolorosos, para que, entendidos e vivenciados no equilíbrio do conhecimento intrínseco de si mesmo, despertem, neste vivenciador de emoções, o desejo de transformar o próprio interior. Allan Kardec, discípulo do brilhante Pestalozzi, educou-se dentro desse mundo de novas maneiras de educar a si mesmo e também contribuir com o próximo, preparando-se para observar, como cientista, os eventos dos espíritos, que se manifestavam por meio de efeitos físicos, provando, assim, a existência do mundo extracorpóreo. Ele nos trouxe uma visão mais ampla do todo, a continuidade do processo educativo. Por esse momento que vivenciamos no orbe, estamos aqui reunidos em busca de soluções urgentes, prosseguiu o irmão. Temos à nossa frente um árduo trabalho em benefício de nós mesmos e de nossos companheiros, irmãos em nome de um Pai amoroso. Conversamos sobre o desenrolar da história pretérita da humanidade terrena para que, com lógica e amor, possamos encontrar meios para auxiliar o planeta nesse despertar de um novo mundo. Sabemos que a humanidade caminha, modificando sua estrutura física, emocional e energética, de acordo com sua evolução. Se entendermos de maneira coerente todo o processo de evolução, desde o organismo mais simples até o mais complexo, os estágios nos reinos abençoados, para adentrarmos o reino hominal, onde estamos, há milênios, exercitando nossa inteligência, poderemos também visualizar com maior amplidão o futuro da humanidade e, com o auxílio da racionalidade amparada no amor fraternal, traçar objetivos saudáveis para agirmos em prol de um futuro iluminado. Continuemos nosso trabalho de amor. Que Deus nos ilumine sempre. O irmão terminou a explanação, então outros amigos passaram a expor suas ideias e ideais. Foi mencionado o processo de violência entre os adolescentes, o problema com as drogas adictícias, a falta de limitação e a má conduta dentro dos lares e das escolas, a péssima qualidade do ensino acadêmico e tantas outras dificuldades encontradas no caminhar da humanidade. A conclusão a que chegou a assistência, direcionada pela mesa diretora, foi planificada em forma de diretrizes a serem divulgadas entre a classe de educadores. Porém, o ponto comum a todos os assuntos discutidos foi a proposição de soluções que se referem ao processo educacional de fato, voltado ao esclarecimento dos alunos, estes como o centro de todo o direcionamento proposto. Trata-se de sua educação, não mais restrita ao conhecimento acadêmico, mas sim à formação do homem integral, mente, corpo e espírito, somente assim seremos capazes de redirecionar o caminho da humanidade. Capítulo 20. Algo bastante inesperado. 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de Babari são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem em seu favor. A necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural.
A civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada um. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições por leis humanas. Mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou, muitas vezes, direitos e deveres imaginários, condenados pela lei natural, e que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos, a lei humana é variável e progressiva, somente ela pode consagrar, na infância da humanidade, o direito do mais forte. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item V, Progresso da Legislação Humana. Após a reunião já mencionada, voltamos ao posto de socorro da Casa Espírita Caminheiros de Jesus para breves momentos de descanso. INEC nos informou que deveríamos estar preparados, pois iríamos iniciar o trabalho de socorro a uma família em desespero. Maurício nos relatou os problemas que a família terrena de companheiro de nosso grupo assistencial vivia. Bom dia a todos! Cumprimentou-nos Maurício com amabilidade, e continuou, atendendo a pedido de nosso amigo Américo, fui me encontrar com ele em sua última morada terrena. É uma casa simples situada no litoral do estado de São Paulo. Sua família se dedicava à pesca, atividade que exerciam há várias gerações. Américo, na última encarnação, foi apresentado a doutrina dos espíritos ainda em tenra idade. Encantado pelo que descobria do mundo maior, estendeu o benefício recebido a todos os que cruzaram seu caminho. Dessa maneira, conseguiu, com esforço e paciência, que os familiares frequentassem singela casa espírita, que muito bem tem feito aos moradores da região. Desencarnado há 20 anos, trabalhador assíduo do plano dos espíritos, mereceu acompanhar a caminhada de seus afetos. Até há pouco tempo sentia-se feliz, visto que colhia belos frutos de seu trabalho. E qual problema vem afligindo essa família? Questionei com carinho. Heitor, filho mais jovem de Cíntia e neto de Américo, vem demonstrando desequilíbrios mentais graves, que culminaram em triste tentativa de suicídio, respondeu Maurício. Mas esse processo doentio aconteceu assim, sem sinais anteriores de descontrole. Questionou INEC. Há mais ou menos 2 anos, falou Maurício, Heitor conheceu uma moça muito bonita e delicada, que o encantou de imediato. Seu nome é Adélia. Os dois passaram a se encontrar e logo estavam namorando, e se casaram em pouco tempo, porém, há 2 meses, Adélia informou a Heitor que estava grávida. De início todos ficaram muito felizes, houve até uma reunião dos familiares de ambas as partes, explicou Maurício. Então o descontrole de Heitor foi após Adélia informá-lo sobre a gravidez. Heitor não tem formação espírita? Indaguei. Apesar de toda a família se dedicar ao estudo da doutrina dos espíritos, Heitor nunca se interessou pelo assunto. Aliás, quando o convidavam a ir à casa espírita que frequentam, ou mesmo a falar sobre o assunto em sua presença, ele se irritava e se afastava, até que os familiares decidiram não mais pressioná-lo com relação ao assunto. E ficou bastante claro seu descontrole após a informação de Adélia sobre a gravidez, porém, meses antes, ele precisou ser encaminhado à emergência de um hospital, pois sofreu grave crise de pânico enquanto dirigia o carro, continuou a contar nosso amigo Maurício. Após esse acontecimento, não voltou à normalidade. Está sempre tristonho, calado, e, às vezes, demonstra certa agressividade. Manuel, seu companheiro espiritual, nos informou que Heitor passou a se sentir inseguro e temeroso com a proximidade da reencarnação de seu antigo companheiro de desmandos. Por favor, gostaria de um esclarecimento a respeito. Não houve período de familiarização desse espírito com os futuros familiares? Perguntei. Não, pois o irmão recebeu a bênção de uma encarnação compulsória. Era habitante da comunidade educacional das trevas. Tanto ele quanto Heitor, em passado distante, assumiram compromisso na área da educação terrena, inclusive fazendo parte de amorosos grupos de pesquisa, porém não conseguiram dominar as más inclinações, e sabemos que a ferramenta do trabalho é inócua, o uso que fazemos dela é que dará qualidade ao labor.
Infelizmente, nossos amigos a utilizaram de maneira equivocada, chegando à triste situação de serem convidados a se afastar daquela formosa comunidade de educadores, que muito progresso trouxe à humanidade. Maurício prosseguiu nos esclarecimentos: após o desencarne de ambos, de maneira traumática, receberam a bênção de uma nova encarnação, porém voltaram a delinquir. Por essa ocasião, Adélia adentrou a vida de ambos, formando um triângulo amoroso. A jovem, relutante, afastou-se dos dois, pois percebeu a situação desequilibrada que vivia, mas nossos amigos passaram a se enfrentar de maneira belicosa, culminando no assassinato de Heitor. O companheiro constante permaneceu encarnado e alimentando terrível ódio contra ele, e assim os anos passaram. Heitor reencarnou várias vezes, em franco processo de evolução, enquanto o triste companheiro de outras épocas permanecia preso às suas dores. Então podemos deduzir que há nessa situação um processo de resgate entre esses dois espíritos, refletiu Inek. Isso mesmo, meu amigo, e bastante grave, pois os dois espíritos vêm se confrontando há muitos séculos. Adélia, espírito familiar aos dois e que possui bom entendimento da vida moral, se propôs a auxiliá-los nesta encarnação. Porém, Heitor, ao sentir a proximidade do antigo inimigo, descontrola-se emocionalmente, desejando que Adélia aborte, o que agrava seu estado, uma vez que foi educado por pais amorosos que sempre dirigiram a educação dos filhos no sentido do respeito à vida. Heitor, mesmo não abraçando a doutrina espírita, aceitou bem os sérios e valorosos conceitos de moralidade cristã, e um deles é o respeito à vida, disse Maurício. Ele deve sentir remorso e culpa diante de seus sentimentos conflituosos. Como deve sofrer? Comentei penalizado. Esse conflito de ideias e sentimentos é saudável se refletirmos sobre o processo educativo do espírito, que ainda precisa desses momentos dolorosos para empreender novas e salutares batalhas contra as más tendências, e a educação recebida dentro do núcleo familiar, direcionada à moral do Cristo, com certeza será o grande diferencial nesse processo evolucionista, constatou Inek. Você nos disse que o espírito reencarnante habitava a comunidade educacional das trevas. Indaguei curioso. Tinha alto cargo de comando, era um dos instrutores mais hábeis e cultos. Os projetos idealizados por ele eram extremamente sofisticados. Criou métodos pedagógicos admiráveis, que aliás contribuíram para a organização que vimos em nossa visita a essa comunidade, informou Maurício. Deve ter sido uma grande perda para eles, o que deve causar extensa movimentação dessa comunidade para libertar seu líder, desabafei, confesso, com um pouco de aflição. Daí a urgência de iniciarmos o presente trabalho de caridade, ponderou Inek. Adelaide vai nos acompanhar, e o amigo Américo? Questionei a nosso amigo Maurício. Devemos nos dirigir à praça de orações do posto de socorro da Casa Espírita Caminheiros de Jesus. Eles vão estar nos esperando juntamente com Inácio. Mas antes gostaria de fazer uma pergunta sobre a reunião que observamos nesta madrugada, a de pedagogos, sobre o destino da educação global, pediu Maurício. O que está causando dúvidas ao amigo? Perguntei solícito. Havia espíritos desencarnados e também encarnados que participaram da reunião, e várias decisões foram tomadas visando modificar o estado da educação, hoje caótico, para que possa ser reequilibrado, no intuito de um futuro mais harmônico. Minha dúvida é sobre como serão veiculadas essas decisões em todo o mundo acadêmico, disse Maurício. Os encarnados convidados a essa reunião já possuem planejamento encarnatório que inclui pesquisas na área educacional visando a contribuição para a formação de uma sociedade mais saudável, portanto, o que presenciamos é um reforço a seus objetivos, que virá à tona de modo intuitivo, até mesmo com o auxílio dos mentores. Devemos nos lembrar de que cada um faz parte de uma comunidade voltada à educação e, com certeza, as ideias discutidas no plano dos espíritos acabarão por vir em forma intuitiva quando em contato com os companheiros de lide. Quanto aos espíritos desencarnados, por terem os mesmos objetivos, são companheiros ativos nessas comunidades.
Trata-se de pesquisadores em nosso plano, e novas filosofias pedagógicas ou metodológicas imediatamente são compartilhadas com os trabalhadores do plano material, respondi, com imenso prazer em poder ajudar o amigo no entendimento do assunto. Obrigado pela paciência, agradeceu Maurício. Peço um instante dos amigos, pois tenho um comunicado a fazer, solicitou Inek com voz grave. Pareceu-me assunto bastante sério. Do que se trata? Perguntei com certa ansiedade. Recebi a incumbência de um novo trabalho em outro plano da vida. Servirá a mim como aprendizado. Estou muito feliz, mas também entristecido, visto que deverei me afastar de nossos compromissos por algum tempo. Estou passando a coordenação de nossa amável casa de trabalho a você, Vinícius, e tenho certeza de que encontrará em Maurício a mesma boa disposição e amizade que tenho encontrado no amigo, anunciou Inek com os olhos rasos de lágrimas. Confesso ter ficado sem palavras naquele momento, sentia o coração pulsar com rapidez, à semelhança das sensações na matéria. Olhei para Inek e perguntei com aflição. Será que tenho capacidade para ocupar o lugar do amigo? Com certeza não, meu companheiro, ainda não aprendeu que cada um executa seu trabalho segundo sua capacidade pessoal. Se me perguntar se tem a capacidade para fazer o trabalho que faço, minha resposta será positiva, tornou Inek com um sorriso. Sem palavras ainda para expressar meus sentimentos, que ora eram de júbilo, ora de tristeza pela futura ausência de meu amigo, ou ainda de receio em não ser capaz de realizar a tarefa a mim conferida, apenas abracei-o com carinho e, como sempre, encontrei naquele amigo em comum o que necessitava nos momentos mais difíceis. Daquela vez não foi diferente, ele apenas retribuiu meu abraço e convidou amorosamente. Vamos lá, temos muito a fazer. Capítulo 21. ESCLARSIMENTOS 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade. Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item V, Progresso da Legislação Humana. Américo e Adelaide já nos aguardavam na Praça das Orações, ambiente que fazia parte do edifício espiritual da Casa Espírita Caminheiros de Jesus. Boa tarde, meus amigos. Cumprimentarão-nos com amabilidade. Boa tarde, falei. Inek nos contou que vocês têm algumas informações a respeito do atendimento que será oferecido à família de Heitor e, em particular, a ele próprio. Maurício já comentou sobre o ato suicida frustrado praticado por Heitor, informou Américo. Ele ainda está hospitalizado e em estado de choque. Notamos à sua volta densa energia que o enfraquece física e espiritualmente. Observamos, também, a seu lado, entidade de aspecto bastante rude, que age com conhecimento na arte da hipnose. E Adélia, a jovem mãezinha, como está se portando? Perguntei com certa preocupação. Apesar de bastante assustada com tudo o que aconteceu, mostra-se equilibrada e com esperanças de auxiliar a resolver o problema do marido. Pediu ajuda a uma amiga também espírita, a qual se prontificou a unir-se a Sandra e Sheila para visitar Heitor no hospital, assim que for permitido pelo médico, esclareceu Adelaide. O estado dele é grave. Indaguei. Bastante. Deve enfrentar momentos difíceis, pois o desvario cometido foi por meio da ingestão de soda cáustica, que provocou danos consideráveis no trato digestivo. O que o auxiliou bastante é que, após o gesto tresloucado, arrependeu-se e provocou o vômito. Logo em seguida pediu socorro. Caso contrário, teria conseguido realizar seu primeiro desejo, falou Américo. Haverá sequelas graves? Inquiriu Maurício. Apenas o tempo nos dirá, pois sabemos que cada caso é único, e dependerá do esforço de nosso irmão em sua recuperação moral e física, respondeu Américo. A ação obsessiva pode ser considerada um dos pontos principais que acabaram culminando nessa situação dolorosa.
Indaguei, compadecido de Heitor. A obsessão, nesse caso, é uma atenuante, porém sabemos da responsabilidade de cada um em cuidar da saúde da mente, uma vez que a obsessão de terceiros só ocorre diante do enfraquecimento moral do obsedado, ou seja, pelo processo de auto-obsessão, esclareceu Adelaide. Poderia nos falar um pouco mais sobre a obsessão e a auto-obsessão? Quis saber Maurício. Todo processo obsessivo só se instala em nossos momentos de fragilidade emocional e moral, Adelaide começou a explicar. Sabemos que toda comunicação entre os espíritos, encarnados ou não, se efetiva mediante ligação do pensamento, e, para que haja invasão, é necessário haver afinidade vibratória, o que propicia a sintonia vibratória e o aparecimento do fenômeno das ondas compensadas ou ressonância. Concluído com sucesso esse processo, ocorre o de comunicação. Dependendo da qualidade vibratória, serão nossos companheiros pensamentos saudáveis e otimistas, e faremos sintonia com o mundo dos espíritos superiores, porém, se nossos pensamentos estiverem pessimistas e negativos, estaremos sintonizados com o mundo dos espíritos mais ignorantes. Daí se origina nossa responsabilidade por tudo o que vivemos, de bom e de ruim, pois na realidade quem determina esse estado somos nós mesmos. E todo o processo está intimamente ligado ao nosso livre-arbítrio, pois por meio do panorama mental que elegermos é que daremos qualidade às nossas escolhas, e estas determinam as consequências que iremos vivenciar, constatei reflexivo. Como espíritos imperfeitos e ainda receptáculos de densas energias, muitas vezes não conseguimos nos furtar às más influências, algo que também está ligado às próprias más tendências, observou Maurício. Mas nada que nos prive, em um primeiro momento, da capacidade da escolha saudável. Visto que somos seres inteligentes, precisamos apenas deter a impulsividade que nos rouba a razão e deixar de reagir antes de pensar sobre a melhor maneira de resolver os problemas, completei. Concordo com Vinícius, disse Adelaide. O que nos diferencia dos animais é a capacidade de dominar nossos instintos. Quanto mais evoluídos, menos instintivos nos tornamos e, na realidade, esse é excelente exercício para despertar nossa racionalidade. Quanto ao caso de Heitor, proponho que o visitemos com a intenção de observar e auxiliar no que estiver a nosso alcance nesses primeiros momentos, falei. Dirigimo-nos ao hospital público da cidade e ao cubículo onde Heitor descansava, na unidade de terapia intensiva. Como havia nos alertado nosso amigo Américo, o ambiente energético era denso e emanava odor fétido. Várias entidades em posições lascivas ocupavam o espaço diminuto, alimentando o mal com sua baixa vibração fluídica. Heitor, parcialmente desligado do corpo físico, jazia encolhido a um canto do pequeno aposento, os olhos demonstravam o pavor que o envolvia, balbuciava frases desconexas e batia ininterruptamente a cabeça na parede, sem ao menos se dar conta do que estava acontecendo. Densos fios energéticos o ligavam à estranha criatura que se mantinha ativa em processo de hipnose, a qual repetia sem parar frases que o apavoravam. Pensou que havia se livrado dele. Espere e verá, o inferno só está começando. Nossa vingança será terrível. Será privado da própria razão. Aquela a quem ama, que se atreveu a aprisionar nosso líder em um útero nojento, morrerá sofrendo dores inimagináveis. E você é o culpado de tudo. Aproximamo-nos de Heitor e passamos a dispersar densa energia que o envolvia. Eu e Adelaide nos dirigimos à entidade que teimava no doentio processo hipnótico. Boa noite, meu irmão. Cumprimentei com carinho. A criatura saltou para trás à semelhança de um ferino. A pele, rugosa e repleta de espinhos, arrepiou-se, lembrando um ouriço. Furioso, vociferou. Quem se atreve a me desafiar? Não pensem que os temo, são covardes serviçais de um Deus ausente. Passamos a tratá-lo com passes magnéticos. A reciclagem energética o beneficiava, porque a camada mais densa de energia foi se volatilizando, deixando a mostra estranha couraça que o protegia de ações externas. A troca energética lhe serviu como energia calmante. O triste irmão passou a sentir-se fraco e cansado. Percebemos, também, ao auscultar seus pensamentos a grande confusão mental que o acometia.
Compadecidos, nós o vimos desfalecer em nossos braços. Maurício e Américo logo o transportaram ao pronto-socorro da Sociedade Espírita. Enquanto isso, eu e Adelaide passamos a auxiliar Heitor. Já desligado parcialmente do corpo denso, o encaminhamos à sala de tratamento psicológico, onde Inácio o aguardava. Inácio se aproximou do alvo-leito onde Heitor fora acomodado e, paciente, auxiliou-nos a proceder à higienização energética, para que o paciente aproveitasse esses momentos de atendimento esclarecedor. Heitor, acorde para que possamos conversar. Heitor abriu os olhos e, demonstrando certa confusão mental, perguntou com voz rouca. Onde estou? O que aconteceu comigo? Consegui morrer? Você se encontra parcialmente desligado do corpo físico. Não concluiu seu doloroso intento, mas encontra-se desacordado e sendo tratado em um hospital, respondeu Inácio. Por que continuo vivo? Sou incapaz de cumprir compromissos. Não mereço a confiança de ninguém. Falava e chorava com desespero, demonstrando, assim, a grande dor que o consumia. Acalme-se. E acredite que temos sempre capacidade de realizar grandes transformações em nossas vidas. O que nos atrapalha é, exatamente, esse processo de autopiedade que o amigo vivenda no momento, explicou Inácio. Por que disse autopiedade? Perguntou Heitor demonstrando irritação. Se é autopiedade, então esclareça-nos a verdade, pediu Inácio. Por que eu faria tal coisa? Nem mesmo sei o que faço aqui, ou melhor, nem mesmo sei que lugar é este, respondeu abaixando a cabeça e voltando ao estado emocional anterior. Muito bem, como já dissemos, você se encontra desligado parcialmente do corpo físico, fenômeno natural que ocorre quando adormecemos. Aproveitando esse estado momentâneo, você foi trazido a um pronto-socorro do plano espiritual com a finalidade de ser auxiliado e fortalecido, no único propósito de continuar a viver no plano material de maneira equilibrada, para que consiga cumprir seus compromissos, explicou Inácio. Você está me dizendo que estou sendo atendido por espíritos desencarnados? Perguntou Heitor, evidenciando grande admiração. Exatamente, meu amigo. Tornou nosso amigo Inácio. Então o que minha esposa anda aprendendo com as amigas espíritas e o que meus pais falavam é verdade, e não apenas delírio de algumas pessoas? Perguntou com certo entusiasmo. A vida é eterna. O que morre é o corpo material. O espírito é eterno e goza de muitas oportunidades de aprendizado, ora no plano material, ora no espiritual, esclareceu Inácio. E por que acredita que terei maior sucesso com esse tratamento? Indagou Heitor. Quando libertos do corpo denso, falou Inácio, gozamos de maior liberdade, e nossas lembranças do passado se tornam mais claras e lúcidas. Sendo assim, as respostas que obtemos também se tornam mais lógicas. Então existem razões verdadeiras, ligadas ao meu passado, que podem justificar esse caos emocional que vivo. Indagou Heitor com interesse. Existem algumas situações que você vivenciou e que podem explicar as suas reações, mas não justifique limitações atuais somente pelos desmandos do passado, respondeu Inácio. Por que não, se aconteceram situações que nos traumatizaram? Insistiu Heitor. Por que concordamos em viver a atual encarnação e superar provas e expiações? Para isso, preparamo-nos durante o tempo na erraticidade, explicou Inácio. O que aconteceu comigo? O que foi tão traumatizante para me tornar depressivo e tão sem esperanças como estou neste momento? Questionou Heitor. Para isso está aqui conosco. Vamos realizar um procedimento, semelhante à hipnose, e o amigo recordará os fatos mais importantes para esclarecer o pânico que anda vivenciando. Relaxe e ouça apenas minha voz, pediu Inácio. Elaborado processo se iniciou com nossa ajuda. Tênues e brilhantes fios ligavam a mente de Heitor à mente de Inácio. Imagens iam se formando e desenvolvendo histórias vividas por Heitor em outras oportunidades. A expressão facial de nosso amigo se transformava, ora pelo espanto, ora por repúdio ao antigo e ignorante espírito que fora. Viu o sofrimento após o desencarne na última experiência na matéria, vagando pelos abismos de dor, perseguido de perto pelo tenaz oponente,
ainda tão ignorante das magníficas leis naturais, depois, o socorro abençoado, os estados esclarecedores, o pedido de uma nova oportunidade na matéria e a disposição em auxiliar aquele a quem tanto prejudicou. Nesse momento, sentindo o pranto brotar do coração, emocionado, abriu os olhos e nos disse: obrigado, muito obrigado. Capítulo 22. Vírus e energias oportunistas. 797. Como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Isso acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item V, Progresso da Legislação Humana. Heitor foi reconduzido ao corpo físico com a ajuda de Adelaide e Américo. Eu e Maurício permanecemos na companhia de Inácio. O amigo Inácio teria um tempo para alguns esclarecimentos. Perguntei, com esperança de aprender um pouco mais sobre os intricados caminhos da mente e do comportamento da humanidade. Tenho sim, e gostaria de convidá-los a acompanhar uma equipe que deverá visitar a comunidade educacional das trevas, visto que o trabalho dos amigos está ligado a esse grupo, respondeu Inácio. Aceitamos seu convite. Podemos estendê-lo a Adelaide e Américo? Perguntei. Com certeza, mas vamos aos esclarecimentos sobre os quais o amigo Vinícius falou, enfatizou Inácio. Você comentou sobre o processo de hipnose enquanto auxiliava Heitor com suas lembranças. Poderia nos esclarecer sobre o assunto? Perguntei com interesse. A hipnose é usada como procedimento terapêutico, e é uma troca energética, uma vez que no processo o hipnotizador liga sua mente à do paciente, redirecionando a sua atenção. No caso de Heitor, como houve todo um processo de planejamento encarnatório, bastou auxiliá-lo a voltar no tempo e relembrar esse momento, esclareceu Inácio. Mas o resultado foi positivo porque ele já tem condições de entender o processo de recuperação do espírito, não é isso? Indagou Maurício. Exato, Maurício. O planejamento encarnatório de Heitor foi elaborado, justamente, em um momento de despertamento consciencial, quando solicitou reparar os erros do passado auxiliando o antigo comparsa de delitos, observou Inácio. Adélia também está consciente disso? Perguntei a Inácio. Adélia já está em franco processo de evolução moral, ela será o equilíbrio na relação entre pai e filho, respondeu meu amigo. Esse espírito reencarnante terá limitações físicas ou mentais? Questionou Maurício. Terá limitações físicas e mentais, que servirão ao irmão adoentado moralmente como contenção a novos desatinos, disse Inácio. Ao mesmo tempo contará com cuidados amorosos de uma família cristã. Heitor e Adélia estão sendo auxiliados por amigos a descobrir as ideias confortadoras da doutrina dos espíritos, que os fortalecerá e auxiliará a vencer essa prova, que também será de grande valia ao pequeno filho. Esta encarnação compulsória não teve nenhum planejamento? Perguntei. Somente a concordância dos pais e a maneira como será encaminhado o processo de reeducação desse amigo, o que já é bastante importante, porém, ele mesmo, o espírito reencarnante, não teve condições de opinar sobre o evento. Quanto ao mapa cromossômico, também não houve planejamento. No momento da fecundação, foi decidido deixar acontecer segundo a lei de afinidade. O espírito naturalmente trouxe a seu campo magnético o espermatozoide que tinha afinidade com sua característica vibratória, esclareceu Inácio. Não devemos esquecer que o perispírito, deformado devido a tantos desatinos, não serviria de molde para um corpo mais sutil, e essas encarnações com limitações acabam por melhorar o campo energético do espírito e, por consequência direta, o padrão mental também será beneficiado, comentei. E o perispírito voltará a ter formas mais harmônicas, beneficiando o espírito, que poderá, conforme se esclarece, recuperar o livre-arbítrio, completou Maurício. Fale-nos mais sobre essas benditas oportunidades por meio das encarnações compulsórias, pedi, procurando aproveitar ao máximo a oportunidade de aprender com nosso amigo.
Não devemos nunca esquecer que esses irmãos tão comprometidos moralmente devido à própria ignorância do bem devem ser vistos como doentes necessitados de auxílio, ponderou Inácio. Como já observamos em vários casos nos quais contribuímos como médico psiquiatra, a bondade de nosso Pai não nos permite a ausência total de luz, e, não raras oportunidades, necessitamos partilhar da claridade de irmãos mais sábios e bondosos. Assim, ficamos como tutelados desse amor fraternal, até o momento gracioso em que nossa consciência consiga uma suave nesga de luz através da couraça de trevas que erguemos ao redor. A ignorância é a razão da existência do mal? Perguntou Maurício. Nem sempre, podemos dizer que todo aquele que é mau é ignorante, mas nem todo ignorante é mau, esclareci prontamente. Isso é correto. Podemos confirmar tal afirmativa, uma vez que as encarnações compulsórias são destinadas aos espíritos presos às trevas da ignorância, e um dos casos seria o dos espíritos agnatos, ou recém-chegados ao reino hominal, momento em que serão tutelados por espíritos aptos a desempenhar essa função, explicou Inácio. As primeiras encarnações visam a adaptação à nova realidade, quando se adquire experiência por meio das vivências, até o momento em que possam mostrar condições de desfrutar do livre-arbítrio. O outro caso seria a necessidade dos espíritos em estado de ovoidização, não é? Indagou Maurício. Esses espíritos elegeram por padrão vibratório sentimentos menos nobres, originados em momentos de grave desequilíbrio diante de situações que trouxeram dores morais terríveis, podem estar associados ao ódio desenfreado ou ao sentimento de inferioridade e incapacidade de viver os problemas do cotidiano, levando o desavisado amigo a grave processo de auto-obsessão, que em geral é aproveitado por espíritos oportunistas, respondeu Inácio. Você me fez lembrar da matéria estudada em minha última encarnação, quando cursava medicina, sobre os vírus oportunistas que só atacam o organismo quando este se encontra em baixa imunológica, tornou Maurício, com um leve sorriso a se esboçar no semblante. Se pensarmos sobre o assunto, comparando um processo a outro, o raciocínio é válido, visto que a única maneira de nos curarmos desses males é mudando os baixos padrões de resposta às limitações que descobrimos em nós mesmos. Desse modo, furtaremo-nos aos padrões obsessivos, elevando nossa vibração mental, e dessa maneira poderemos nos prevenir dos ataques viróticos, mantendo uma boa saúde. Só assim teremos um sistema imunológico funcionando perfeitamente, falou Inácio. Mas nem sempre é assim, comentei cabisbaixo, relembrando rapidamente momentos de minha última encarnação, em que vivenciei esse estranho sentimento de apatia. Nem sempre é assim, porque ainda nos colocamos como vítimas dos males que sofremos, ponderou Inácio. Elegemos a passividade e os estados depressivos como escudos à responsabilidade sobre cada situação que vivenciamos, acreditando erroneamente que essas desculpas esfarrapadas nos livrarão de consequências maiores. Porém, ao assumirmos essa postura submissa e cabisbaixa, contamos também com a piedade que sentiram de nossa dor e, por conseguinte, temos a esperança do socorro que nos livrará de uma ação ativa e resolverá milagrosamente nossos problemas. Então, na realidade, sempre temos conhecimento das causas de nossas dores. Indagou Maurício. Às vezes como algo irreal e distante, outras, como uma forte intuição de nossa responsabilidade, afinal fomos criados simples e ignorantes, porém com as leis morais impressas em nossa consciência, respondi introspectivo. Agora precisamos encerrar esta interessante conversa, pois Adelaide e Américo já estão a caminho e deveremos encontrá-los em um pequeno posto de socorro próximo das instalações da Comunidade Educacional das Trevas. Enquanto nos dirigíamos à triste comunidade educacional, refletia sobre os acontecimentos dos últimos dias, sobre tudo que vivenciava e aprendia, graças aos queridos amigos que nos instruíam na bendita arte do atendimento fraterno. Lembrei-me de várias ocasiões em minha última passagem pelo orbe na condição de encarnado, quando me voltei ao convívio amoroso de nossa amável doutrina dos espíritos, quantas dúvidas foram respondidas às minhas indagações sobre a nossa vivência junto aos mais próximos de nossos corações, bem como a necessidade, não raras vezes rejeitada, de conviver com aqueles a quem dedicávamos certa antipatia, e mesmo alguma repulsa,
que mais nos faziam sofrer devido à sensação de culpa e remorso por termos sentimentos tão antagônicos. Com o correr dos dias, dos meses e dos anos, trabalhando e procurando reaprender novas noções de moral, também passei a entender as limitações das outras pessoas. Arduamente vigiava meus pensamentos, para não julgar ninguém e não criar expectativas sobre o entendimento de meus irmãos, dessa maneira permitindo a cada um caminhar segundo sua capacidade de agir e reagir diante dos acontecimentos da vida. A urgência da evolução moral desse espírito, ainda tão confuso, foi substituída pela serenidade diante do entendimento da imortalidade da alma, da multiplicidade de encarnações, da bondade de um Pai amoroso que sempre nos beneficia com seu perdão em forma de novas oportunidades. Como me fez bem adentrar um novo mundo de entendimento, e, quando estou envolvido nesses benditos trabalhos de atendimento fraterno, visualizo para esses irmãos, ainda tão distantes da própria natureza divina, um futuro de esclarecimento e esperança por meio da certeza de que o dia de amanhã será sempre melhor que o de hoje. Em O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 1, A Lei Divina ou Natural, item I, na pergunta 619, Kardec pergunta aos espíritos superiores: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei, e obtém a seguinte resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Kardec faz o seguinte comentário: a justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre deste princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? E, mais à frente, no item II, o bem e o mal, na pergunta 631, o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal, obtém a seguinte resposta: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro. Podemos deduzir dessas fantásticas lições que o espírito vivenda em suas múltiplas oportunidades processos educativos para alçar voos mais altos em direção à casa do Pai. Esse processo educativo reúne três aspectos distintos no início do aprendizado, ou seja, a intelectualização, a educação dos sentimentos e, por fim, a moralidade. No primeiro momento, familiarizamo-nos com o mundo em que vivemos e angariamos conhecimentos que elucidam como se dá esse processo. Estamos adquirindo cultura, o indivíduo intelectualizado passa a questionar a razão das coisas, inclusive a racionalizar os instintos. Estamos adentrando o mundo dos espíritos educados em seus sentimentos, e, quando unimos esses dois aspectos éticos, caminhamos para a moralidade. Kardec pergunta aos espíritos superiores, na questão 648, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade, e, por fim, a da justiça, amor e caridade. A resposta: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Pode segui-la, sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não o têm os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sob o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante, é por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Quanto mais reflexionava, mais feliz me sentia, pois as velhas e tão familiares ideias lançadas à luz pela doutrina dos espíritos acordavam minha consciência para a verdade divina, e também a relatividade entre o que somos e o que seremos fatalmente em nosso futuro assumia proporções dantescas em minha mente, assombrando a ignorância de meu espírito. Feliz, sorri para o futuro não mais assustador, mas bastante promissor. Olhei à minha frente e percebi admirado que já havíamos chegado à entrada do posto de socorro que ficava às margens da comunidade educacional das trevas. Capítulo 23.
Aconteceu no Nordeste. 798. O espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Certamente ela se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 8, Lei do Progresso, item V, Influência do Espiritismo no Progresso. Adelaide e Américo nos esperavam em agradável sala de recreação, entretidos em edificante leitura de uma obra espiritista, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, autoria de Leon Denis, que discorre sobre a diversidade de formas pelas quais o sofrimento se apresenta em nossas vidas. Fiquei curioso sobre o instrumento que portavam nas mãos, semelhante a um espelho delicado, que refletia em sua superfície as páginas do referido livro. Adelaide, percebendo minha curiosidade, estendeu-o a mim e instruiu-me sobre que as páginas se modificavam sob o comando mental. Curioso, tomei o objeto em minhas mãos e passei a comandá-lo. Sinceramente, senti-me como uma criança à vista de ganhar um novo brinquedo. Gostaria de compartilhar com os amigos um parágrafo dessa obra literária de Leon Denis, que está inserido na terceira parte, As Potências da Alma. Vinícius, poderia lê-lo para nós? Pediu Adelaide, apontando no livro o trecho ao qual se referia. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Primeiro, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Depois disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral, aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo sentimento de egoísmo. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. No parágrafo seguinte, a primeira frase nos aconselha: não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. Falou Adelaide, demonstrando cálida emoção na voz. Esse tema, discutido por Leon Denis, vem reforçar a ideia que precisamos agasalhar e adotar por conduta, pois, como atendentes fraternos, dispostos a auxiliar os doentes da alma, e no intuito de poder realizar o excelente trabalho da caridade, necessitamos primeiro educar a nós mesmos, assim teremos condições de respeitar nossos irmãos no estágio evolutivo em que estiverem, mesmo que seja o da crueldade. Jesus nos alertou que o médico é para o doente, e somente isso devemos ter em mente nesses momentos em que nos afligimos diante da ignorância do bem maior. A excursão que faremos à comunidade educacional das trevas terá como objetivo socorrer espíritos já cansados da prática do mal. Uma equipe que mantemos junto a esses irmãos nos solicitou auxílio, visto que a casa transitória deverá fazer breve parada por esses domínios, e contribuirá com o fenômeno do fogo etéreo, esclareceu Inácio. Acontecerá também o fenômeno meteorológico no plano material, inquiria Inácio. Haverá uma tempestade tropical, com ventos fortes e muitas descargas elétricas, seguida de forte pancada de chuva, ocorrendo queda de granizos, mas nada tão grave como a que observamos na cidade, que atingiu o estágio de tornado em nível 2, explicou Inácio. Esses fenômenos contribuem muito para a reciclagem energética do planeta, não é assim? Indagou Maurício. Existe uma relação intrínseca entre os dois mundos, e, quando se faz necessário, a natureza cria condições a determinados fenômenos que modificam a ordem material,
mas que também contribuem para a renovação das almas, seja pelo medo de ser diretamente atingido por algo que não compreendem, ou mesmo pela incapacidade de suportar as expiações derivadas de seus desvários, ponderou Adelaide. E não devemos deixar de entender que o plano espiritual se adequa às necessidades do globo. Isso é muito bem definido na questão 536ª de O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, item X, Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza, em que Kardec questiona: esses fenômenos sempre objetivam o homem? E lhe é respondido: algumas vezes têm uma razão de ser diretamente relacionada ao homem, mas frequentemente não têm outro objetivo que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Devemos nos apressar. As equipes destinadas a esse labor já estão prontas para sairmos, avisou-nos Maurício. Encaminhamo-nos para o enorme veículo de transporte, aquele que utilizamos anteriormente. A cesta comportava aproximadamente 1.500 trabalhadores distribuídos em 2 pisos, confortavelmente instalados em poltronas individuais. Acima de nossas cabeças observamos lindo balão de coloração azulada, que, inflado, alçou voo, e com agilidade passou a se movimentar, cortando o céu nublado e a densa atmosfera eletrizada por constantes descargas elétricas e fortes rajadas de vento. Adelaide nos convidou a acompanhá-la, portanto, a seguimos em direção à frente da embarcação. Admirado, fui convidado, juntamente com meus companheiros, a entrar em amplo espaço, semelhante a um elevador, e que, ao parar, transformou-se em uma torre de observação acima do balão. Senhor Adélcio, bom dia! Adelaide cumprimentou um senhor de aspecto bastante agradável, cujos olhos, de intensa expressão amorosa, me emocionaram imediatamente. Bom dia, cara amiga! Sinto imensa felicidade em contar com sua ajuda nessa bendita empreitada em nome de nosso amantíssimo Pai, respondeu o amável senhor Adélcio. Quero apresentar ao amigo alguns companheiros de jornada, disse Adelaide. O senhor Adélcio nos abraçou com carinho e alegria, e, dirigindo-se a mim, perguntou com bom humor: como o amigo Vinícius tem se sentido com tantas descobertas e maravilhas de nosso mundo? Confesso que em muitas ocasiões sinto-me uma verdadeira criança descobrindo as maravilhas deste mundo. Lembro-me de momento especial de minha infância, logo nos primeiros dias escolares, ainda receoso em relação a tantas novidades, em que fui questionado a respeito de minhas pretensões para o futuro e, meio ressabiado, respondi que não sabia ainda o que seria nem o que faria. Miss Marta, sorrindo, respondeu-me: sabe a resposta, meu aluno, estás apenas começando a descobrir o mundo. Assim vou vivendo as maravilhas da vida e procuro analisar com profundidade o resultado em forma de aprendizado e evolução moral para meu espírito. No momento, estou feliz com tantas oportunidades recebidas. E hoje, não raras vezes, sinto-me o pequeno Pedro, cheio de ansiedade e expectativa pelo novo dia escolar, tomei com intensa emoção a envolver meu coração. Ah, querido amigo, a infância é o período de nossas vidas no qual podemos absorver o melhor do aprendizado, visto que ainda estamos livres de sentimentos mesquinhos, respondeu o senhor Adélcio. Assim, novos conceitos morais são aceitos com maior naturalidade, e suas palavras nos fazem refletir sobre a oportunidade de sermos humildes e aceitar a infância espiritual, assim com possibilidades ilimitadas de aprendizado e transformação. Fazendo pequena pausa, nosso amigo nos convidou: observemos o alvorecer e aproveitemos esses momentos de tranquilidade para elevar os pensamentos ao Pai amado e agradecer a oportunidade de estarmos a seu serviço. Senhora de aspecto frágil e meigo semblante passou a entoar belíssima canção de louvor à vida. Emocionados, aprendemos a entoar os doces acordes e a acompanhamos. Adelaide nos informou estarmos perto da região onde estava localizada a Comunidade Educacional das Trevas. Passei a observar a paisagem e percebi que a vegetação se tornava escassa, a terra ressequida e o ar seco. Percebo visível transformação no cenário da natureza ao nos aproximarmos do local de nosso trabalho, comentei. De fato, comentou Maurício. Apesar de estarmos em uma região de terra fértil, comprovada pela exuberante vegetação ao redor.
Porém, nas proximidades dessa comunidade tudo parece desprovido de vida. Lembro-me de um outro socorro do qual fui cooperador, em que também observamos o mesmo fenômeno. Nesse caso, uma extensa moçoroca, tornei com animação. Lembro-me do caso, Inek explicou-nos sobre a relação existente entre os dois planos. No caso a que o amigo se refere, a origem da moçoroca teve início com os desmandos de um irmão que fez do local uma cova anônima, onde eram atirados os corpos de seus opositores, e muitos deles ainda com vida. Transformando, dessa maneira, a energia do local, ela se densificou de tal maneira que nem mesmo uma erva daninha teria condições de sobreviver, dando início ao processo de erosão, falou Maurício. Situação semelhante acontece nessa região. Estamos na região nordeste do Brasil, onde as histórias dos coronéis remontam a uma época de terríveis desmandos, em que desavenças ou desencontros eram resolvidos com violência, comentou Adélcio. É uma extensa porção de terra, constatou Maurício. Toda essa extensão era de propriedade de um só coronel, um senhor de muito poder e também muita riqueza, porém seu coração endurecido foi responsável por muito sofrimento na região. Na época da escravidão no Brasil, ele foi o mais temido de todos os senhores. Seus escravos eram tratados como objetos sem sentimentos. Seus familiares o temiam de maneira assombrosa. Ele vivia só e isolado, porque todos se afastavam com medo de seu mau gênio. Sua crueldade tornou-se assunto de histórias de horror, e muitas das vítimas, após o desencarne, permaneceram no local, aos poucos se reunindo com o objetivo de persegui-lo e vingar-se. Após o desencarne desse irmão infeliz, a situação piorou muito, pois ele, na crença cega de ter o direito de decidir o destino de todos ao redor, fundou uma comunidade, a qual dirigia com rigidez e terror, e os infelizes que o aguardavam, após a sua passagem para o mundo dos espíritos, novamente se viram dominados e escravizados. Dessa maneira, teve início um dos mais ativos setores dessa comunidade que hoje visitaremos, explicou Adélcio. Esse coronel, ao qual o amigo se refere, seria o comandante da comunidade educacional das trevas. Perguntei ao amigo Adélcio. Um dos comandantes, Vinícius. Após a sua volta ao mundo dos espíritos, Tenório, esse o nome de sua última encarnação, passou a estudar novos meios para controlar a comunidade que se iniciava. Nessa época, recebeu a visita de importante organizador desses grupos trevosos, o qual o orientou no assunto, inclusive auxiliando-o a relembrar encarnações pretéritas, nas quais Tenório se dedicou ao estudo das ciências naturais e também das chamadas ciências ocultas. E, em uma disputada reunião dos dirigentes umbralinos, ficou decidido, por unanimidade, a união de todas as pequenas comunidades em uma única e poderosa célula sob o comando de outro vulto da história da humanidade, esclareceu Adélcio. Então a atual comunidade faz parte de um plano maior das trevas para atrapalhar a evolução moral do planeta? Perguntou Maurício. Infelizmente sim, falou Adelaide. Mobilização maciça na formação de novos trabalhadores dessas organizações educacionais acontece desde o século passado. Os comandantes dos grupos trevosos percebem que a terceira revelação, a doutrina dos espíritos, se fortalece e é propagada de maneira lógica e lúcida entre os espíritos dos dois planos da vida, trazendo à humanidade o início do processo de renovação planetária, e infelizmente, para esses irmãos, o abençoado momento se anuncia como o fim de seus desmandos, por isso o veem como uma ameaça à maneira de viver deles. Então se unem na vã tentativa de evitar a renovação da própria vida. E a área educacional é uma das mais visadas, uma vez que o espírito intelectualizado busca formas cada vez mais coerentes de vivenciar suas experiências nos dois planos, pois a aquisição de conhecimentos constrói a sociedade ética, que é o caminho para a moralidade. Adélcio complementou o raciocínio elaborado por Adelaide. Compreendo, respondi introspectivo. Primeiro as regras sociais que limitam o comportamento dos indivíduos, e essas regras exercitadas, com o passar do tempo, passam a fazer parte dos hábitos adquiridos no processo educativo e ético, e em um outro estágio o espírito começa a entender o porquê de determinados comportamentos e passa a vivenciar moralmente essas condutas normativas.
Por esse motivo, todos os que trabalham na área da educação são visados pela espiritualidade ignorante como potenciais alvos, visto que o educador bem preparado e detentor de firme ideologia é empecilho aos malévolos planos de impedir a evolução planetária, comentou Maurício. E os educandos também são assiduamente envolvidos em seus desequilíbrios, pois o processo educativo pressupõe a participação de todos os envolvidos. Atualmente, podemos observar o estado anárquico nas salas de aula, que é o somatório de insatisfações várias com o estado que vivenciamos na sociedade mundial, e esse estado caótico traz aos envolvidos frustrações e sofrimentos que, no fim, servirão de motivação às transformações necessárias, explicou Adélcio. Em O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 6, Lei de Destruição, na questão de número 728, Kardec pergunta aos espíritos se a destruição é uma das leis da natureza, e obtém a seguinte resposta: é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso que chamais destruição não é mais que a transformação cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos, falei. E na questão 733 completou Maurício, Kardec pergunta se a necessidade de destruição existirá sempre entre os homens, e recebe a seguinte resposta: a necessidade de destruição diminui entre os homens à medida que o espírito supera a matéria, é por isso que ao horror da destruição vede seguir-se o desenvolvimento intelectual e moral. As obras básicas, resultado do trabalho de tantos espíritos abnegados, são verdadeira luz nas trevas da ignorância, é o reinício da idade da razão. Digo-vos isso, pois, até o momento, a humanidade evolui francamente na materialidade e é chegada a hora da moralização consciente dos atuais habitantes do orbe terrestre, observou Adelaide. A conversa está muito interessante e educativa para todos nós, mas devemos nos reunir aos outros trabalhadores. Vejam, a tempestade se aproxima e se fortalece. Precisamos nos preparar para ir ao encontro de nossos irmãos necessitados, comentou Adélcio, demonstrando intensa emoção em seu semblante.